nome é Ronaldo, tenho 62 anos, nasci no estado de São Paulo e muito cedo fui criado no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Desde a minha infância, a mecânica esteve presente na minha vida. Eu não pensava em estudar realmente, estudei o suficiente, mas eu queria era ser mecânico, meu sonho era ser mecânico. E assim foi a minha vida inteira, como até hoje ainda permanece, mas eu colecionei, mexi, trabalhei com muitos tipos de objetos de mecânica de pequeno porte, e até que num certo momento da minha vida, por uns 35 anos atrás, eu acabei encontrando uma máquina de escrever, que até então eu desconhecia. O início da máquina de escrever, como toda a necessidade de uma invenção a antecede, muito antes de Gutenberg, a sociedade clamava por uma máquina de escrita artificial. Muita gente tinha dificuldade em escrever, letra feia, dificuldade com os dedos mesmo, não podiam escrever, realmente tinha algum problema de saúde, né? E a máquina já era sonhada. Ela passou a ser idealizada nos primeiros protótipos que existem em museus, com 90% na mão de colecionadores. Eles datam de 1600, 1650, 1680, e houve os pequenos booms, que por volta de 1580 a 1610 aproximadamente, houve uma nova grande investida dos inventores, basicamente americanos, e a América do Norte e a Europa, que é o velho mundo, aquela parte toda, todo mundo trabalhando nessa invenção. Quando o Gutenberg chega com a indústria gráfica, a indústria gráfica ela só veio beneficiar o livro, alguns tipos de livro, porque o livro era todo escrito à mão, e jornais, porque você poderia, para montar uma página, montar um clichê completo, era muito difícil, letra por letra, aquilo pesava 1 tonelada, um clichê podia pesar 70 a 80 quilos de ferro, para depois começar a imprimir. Depois de montada a primeira página do jornal ou do livro, você podia tirar inúmeras cópias. Nesse ponto, a indústria gráfica facilitou a vida de muitas pessoas, e realmente ficou mais barato, barateou o livro, barateou o jornal, né? E o que vinha acontecendo é que a máquina ainda não tinha sido inventada oficialmente. Só em 1873 ela vem ao mercado para fins lucrativos. Até então tem uma trajetória muito bonita, muitos protótipos, muita coisa. Mas já por volta de 1870, ela já estava quase no ponto de ser industrializada, ela já existia. O que eles não tinham era quem ia patrocinar tudo isso. E um grupo de inventores, que no fim, resumindo em só um inventor e mais uma pessoa, o Christoph Lathan-Scholz, que era um americano que patenteou a primeira máquina, oficialmente vale a primeira patente. Muitas pessoas querem, como os americanos querem que os irmãos Wright sejam responsáveis pelo avião, mas o que vale é que Santos Dumont fez o primeiro voo oficializado frente a uma comissão, sem ajuda de nada. Ele simplesmente levantou o voo do chão. E a máquina de escrever, a primeira máquina oficialmente patenteada, embora alguns países, inclusive o Brasil, proteste que foi o padre brasileiro que inventou, não foi. Ele inventou, foi apenas um dos inventores que inventou uma máquina de taquigrafia, na verdade. O que não tira o cunho de máquina de escrever, mas não era de escrita convencional. E o que acontece? Quando a primeira máquina entra no mercado para ser vendida, ela era muito cara, né? E não conquistou o mercado. Levou bem de 73,
Só por volta de 1878 vai sair o segundo modelo da mesma fábrica, que ainda persistia no mercado, já com a mulher, até então, trabalhando com a máquina, já em exibições, mostrando, enfim, na Feira da Filadélfia, em 76, também foi feito demonstrações, mas aí, uma raríssima foto que eu tenho, um homem escrevendo. Você ia numa feira de inovações de todo tipo, mecânicas, de várias áreas. E eles vendiam cópias, você chegava lá para essa pessoa, ele mostrava a nova invenção que estava sendo, como computador, era uma novidade. Então você pagava 25 centos de dólar, ele te escrevia um recadinho para uma pessoa, um pequeno texto, um poema, para agilizar, para ver se a máquina era aceita. Mesmo assim ainda não. Mas em 78 é lançado um novo modelo, bem mais barato, bem mais simples, mas a partir desse modelo, sim, o que não foi vendido em 5, 6 anos em 1880, que ela só é notada em 1980, porque até então a indústria da escrita, de pena e todo esse outro meio combatia a máquina ferrenhamente, através até de matérias pagas em revistas, jornais. Por exemplo, o escritor Samuel L. Clemens comprou a máquina e a Remington faz a propaganda, que ele estava muito na mídia na época, e que ele comprou a máquina, o famoso escritor, e ele pede para que uma carta que está no museu lá da Remington, que eles se retratem, que ele está sendo ridicularizado na rua, sendo motivo de chacota, e a casa dele virou um inferno, que todo mundo queria ver a tal nova invenção. E eles tiveram que se retratar dizendo que foi um engano, e ele continuou, inclusive a biografia dele foi escrita à máquina, ele escreveu a máquina, né? Em 78, em 1980, esse modelo 2 da Remington vende o que não foi vendido em 6 anos, 8 anos antes. E aí foi a explosão. A partir do momento que eles vendiam, até de 73 a 78, eles tinham vendido menos de 4 mil máquinas, 4.400. Em 80, só o modelo 2, que aquele outro tinha saído de linha, vende 6.400 máquinas. Vai chegando os pedidos, e aí é uma loucura total. E aí todos os inventores entram no mercado com a sua máquina, que já estava inventada, porque os grandes fabricantes começam a se interessar por essa nova novidade, que parecia que ia dominar o mercado e realmente dominou. Por 130 anos a máquina reinou, senhora de si, dando emprego para milhões de pessoas. Só na América do Norte ela empregava mais de 3 milhões de pessoas dentro das indústrias, porque a indústria, não só o fabricante da máquina, ele não poderia fabricar tudo. Logo eles viram que eles teriam que montar muita coisa. Então, em menos de um ano, a indústria se terceirizou totalmente. E eles faziam a base do chassi da máquina, que isso aqui essas peças são todas, elas não é uma coisa inteira, elas são todas montadas, peça por peça é montada para fazer um chassi inteiro. Então você tinha firmas especializadas em fazer as teclas, os anéis, as partes de borracha, o cilindro, tudo. Então a produção aumentou, e aí foi uma loucura, porque de 1880 a 1900, você tem mais de 3 mil patentes só nos Estados Unidos requerida. Quando a máquina chega ao mercado de trabalho, o homem, que era o escrevente que fazia toda a escrita comercial, rejeitou a máquina de imediato, com medo do novo. Depois de um ano de tentativas, percebeu-se que o homem não iria aceitar a máquina. Então, o mercado, o primeiro fabricante de máquina, resolveram contratar algumas mulheres, treinaram através de um instituto de tecnologia, e para lá representar em showrooms, porque era uma novidade que ainda estava em muita demonstração. Com isto, a mulher que até então não tinha essa liberdade de trabalhar em escritórios, repartições públicas, era só o homem que fazia todo esse trabalho. Ela começa a entrar como uma funcionária qualificada para escrita, mas em pouco tempo ela acaba herdando outros afazeres dentro do escritório, o que leva ela a ser a secretária. As tecnologias sempre acabam sendo substituídas, né? E quando há substituições, a perda de mão de obra, geralmente. O computador é a tecnologia assassina. Ela não te permite você se reciclar por muito tempo. Você não aguenta a competição, porque ele todo dia te apresenta inovações. E você chega a um limite, a máquina de escrever não. Ela te dava uma estabilidade de 40, 50 anos. Né? E ao passo que ela chegou, quando ela apareceu, ela deu a oportunidade do escrevente mudar para a máquina. O computador, quando surgiu, não. Ele destronou 90% das pessoas que não conseguiram acompanhá-lo, ficaram desempregadas.
presto hoje serviço para particulares, em grande parte. Algumas empresas, você que tem uma máquina na sua casa, que foi do seu pai, da sua mãe, que te liga a alguma época da sua vida, que liga a pessoas que você gosta, né? Ou gostou, continua gostando porque já partiram, esse é o tipo de máquina que você quer restaurar, e é aí que eu entro. Então eu trabalho geralmente para particulares e algumas empresas também que ainda usam a máquina de escrever, apesar de toda a tecnologia, a máquina de escrever é indispensável em várias empresas de grande porte. Tem algumas empresas que mandam constantemente a mesma máquina, ou outras, tem 2 ou 3, né? Continuam mandando as máquinas e hoje a máquina está sendo mais usada do que há 10, 15 anos atrás. Os jovens estão redescobrindo, através do movimento retrô, as coisas antigas, né? E a máquina caiu na graça deles por causa, talvez, do estilo do teclado, que é o original, que o computador é apenas uma evolução da máquina de escrever. Ele é um filho mais avançado, né? Eu consigo sobreviver, porque hoje a máquina não tem mais o aplicativo que ela tinha do passado, que era para profissionalmente sendo usada em escritórios como uma ferramenta normal de trabalho. Hoje ela é um símbolo de uma época, ainda muita gente usa. Meu pai é escritor, ele usa. Muita gente ainda usa a máquina definitivamente. Tem gente que não chega perto do computador. Outros já chegam, mas não abandonam a máquina. E hoje a vantagem é que o jovem está se aplicando mais à máquina, que eles estão redescobrindo o que já tinha sido descoberto, né? Então, é uma tecnologia que para mim ainda vai para muito tempo, mas nesse campo, né? Restauro de peças de família. Eu já tive um cliente que chegou aqui, eu coloquei a máquina aqui e falei, que tal a máquina? Ele olhou, escreveu, falou, muito bacana, e a minha? É a sua. Eu falei, o senhor está de gosto, o senhor trocou mesmo. Não pode ser. Eu falei, mas eu estou falando que é a sua máquina. O senhor, olha o número de série aqui marcado no seu cartãozinho, no cartãozinho que eu lhe dei. Então você vê estampado no rosto da pessoa, aquele sorriso, puxa, está escrito, mas que maravilha. Isso é gratificante. Colecionar, eu coleciono máquina de escrever, né? Mas eu vendo qualquer uma, não tenho mais aquela paixão de manter a coleção, porque não tem onde pôr também, não existe um ideal para um museu, ninguém se interessa por isso, assim. Então, só um colecionador particular, aí se interessa, mas o governo em si não tem interesse em nada disso daí. Então, no começo eu não vendia nada, eu era um apaixonado. Depois eu vi que não era assim. Quando eu vejo uma coisa que eu sei que eu vou me apaixonar, eu pego, admiro, olho, mas eu sei que eu não vou comprar mais de uma peça, 2 peças, evito porque eu sei o final. Apesar que é muito legal, você sempre acaba tendo lucro na coleção, porque quando a coleção está montada você consegue vendê-la. Mas exige muito tempo, né? Porque eu quero pegar a peça, quero restaurar. Mas é muito bacana você viver no mundo do colecionismo. O colecionismo te inspira, faz você... Se o jovem tivesse o colecionismo na escola como matéria não obrigatória, com certeza, se ele vai colecionar moedas, selos, ele vai viajar o universo inteiro. Há muitos séculos atrás, ele vai estudar sem você pedir. Ele vai estudar história, comércio, matemática, ele vai entender na boa, sem ninguém mandar. Isso é interessante, isso é gratificante.